Olá, a paz do Senhor. Texto Mateus 26, a partir do 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ora, o texto que pretendemos trazer, que estamos trazendo, ele retrata a última ceia. E Jesus ali, ele passa o vinho, passa o pão, consagra, não é? Dá aos seus para comer e beber. E em meio àquela ceia, ele lança uma profecia. E a profecia era: não beberei mais deste fruto da vide. Veja que a expressão dele foi: não beberei mais deste fruto da vide. Não é? Porque há muitos que dizem assim: não, ele estava dizendo de um vinho celestial. Ora, eu não sei se existe vinho celestial, né? Ele estava dizendo o Espírito Santo. Não. Ele estava naquele momento tomando vinho físico, um vinho que é feito através das uvas, não é? E ele vai lançar aquela profecia, que é uma profecia. É preciso estar muito atento aos detalhes que Jesus ele deixa incrustado nas suas mensagens e que vai gerar estudos. E toda vez que se estuda, você vai encontrar algo novo. A expressão é: não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba convosco no reino de meu Pai. Aí você tem muitas pessoas que dizem o seguinte: ele está dizendo que vai beber no céu. Não, ele não disse que vai beber no céu. Veja o que é a interpretação. Porque ele disse: no reino de meu Pai é no céu? Não. Para entendermos que ele estava falando de um outro lugar e não do céu, é preciso conhecermos a palavra de Deus. Então, no próprio livro de Mateus, capítulo 6, verso 10, o que está escrito? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino ainda não veio. O reino que veio, quando Jesus disse assim: o reino de Deus está entre vós, foi o reino espiritual. Mas o reino que vai vir e fazer a vontade de Deus na terra como no céu, ele ainda não veio. E Jesus estava falando dele lá na ceia: não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Então, você, por exemplo, pega mais textos que corroboram, não é? Com estes textos. Salmo 2, versos 8
e 9. Não está dando para aparecer aqui o número do versículo. Essa Bíblia está mal colada aqui no meio. Ah, tá, agora apareceu. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Eu pergunto, isso aqui aconteceu? Não. Quando é que vai acontecer? Quando vir o reino de Deus, venha o teu reino. Não é leva-nos para o teu reino. E quando vir o reino de Deus, então, meu irmão, minha irmã, Jesus vai cumprir aquela palavra. Até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de Deus. Sabe por quê? Porque a partir da ressurreição dos mortos é que o reino é instalado na terra. Então, a alma, o espírito não bebe, não se alimenta, não come. Mas a partir do momento em que a igreja ressuscitar e os vivos forem glorificados e constituir a parte reinante do reino, que você terá a parte reinante e a parte reinada. Todo reino tem parte reinante, parte que reina e parte a ser reinada. Então, quem é que vai ser a parte reinante? Os escolhidos. Você já ouviu aquela palavra, muitos são chamados e poucos escolhidos? Pois é, não quer dizer que os que não foram escolhidos não foram salvos, não. Porque os escolhidos aqui é para formar o corpo que governa, corpo governante, né? Os outros que não foram escolhidos para serem corpo que governa, mas que é a igreja de Deus, nascido de novo, vai formar o corpo governado. Ah, não foi escolhido? Não, mas será bem-aventurado do mesmo jeito, porque a terra será governada por um período de 1000 anos por Jesus Cristo. Nesse período aqui é que o Senhor Jesus, ele cumpre essa palavra, até aquele dia que beba convosco de novo no reino do meu Pai, no reino dos céus. Se ele fosse tomar de novo do fruto da vida assim que ele subisse para o céu, ele não precisava de lançar essa profecia, porque ele subiu 43 dias depois que ele fala isso, não é? Então, 43 dias depois é um período muito pequeno para ele poder estar lançando uma profecia. Mas ele fala não do vinho espiritual, como muita gente comenta, porém de uma ceia que se dará quando o reino descer. Isso é muito importante guardar isso aqui, ó. É por isso que você tem a profecia e a lua, Isaías 24, 23, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. E então perante os seus anciãos haverá glória. Ora, lá no céu não tem lua envergonhando, nem sol envergonhando. Muito menos não tem nem lua e nem sol. Mas isso vai acontecer na terra e a base central do reino será em Jerusalém. Aí você pega um pouquinho mais para frente, que é Isaías 25, a partir do verso 6, e o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Que monte é esse? O mesmo monte que vimos agora, Monte de Sião. É uma sequência. A divisão numérica do capítulo aqui, ela é apenas ela veio depois, posterior, mas o assunto é o mesmo. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte, que é o Monte de Sião, a todos os povos,
tanto que não citou o nome, porque o monte foi citado agora há pouco. Então, por isso que não citou o nome do monte. A todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos. É a ceia, meus irmãos. E com vinhos puros. Olha aqui. Jesus não disse lá que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai? Pois é, o fruto da vide são vinhos. E aqui o Pai está dizendo que vai dar uma festa com vinhos puros, bem purificados. Por quê? Porque se fosse lá no céu os vinhos celestes não precisariam de ser purificados, não é isso? E destruirá neste monte a máscara do rosto com que os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem, porque são juízos também que vai acontecer simultâneo à ceia. Mas por que é a ceia do Senhor? No verso 8, aniquilará a morte para sempre. Glória a Deus! E assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Sim, Apocalipse não diz que ele enxugará as lágrimas de todos os rostos? E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Como que você me diz que a ceia é lá no céu? A ceia é no Monte Sião, não é? Sérgio, mas e João 14,3, como é que fica? Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Sim, meu irmão. A igreja está morrendo há 2000 anos. Ela precisava de um lugar para ficar até o dia da ressurreição. Porque em espírito, ela não pode estar na terra. Em espírito, ela precisa de um lugar para ficar. Mas a partir do momento em que ela ressuscita, ela tem corpo de novo, corpo físico, porém glorificado. Não pense que ela vai ser espiritual para sempre, ela precisa ressuscitar e ela anseia pelo momento da ressurreição dela. Então, quando diz assim, já a sua noiva se aprontou, é porque tanto a igreja que estava morta quanto a igreja viva na terra receberam corpos glorificados. Aí sim, ela está pronta. Aí desce o noivo e a igreja sobe para encontrar ele nas nuvens, mas é encontrar. Não é embora viajar com ele, não. As 10 virgens foram encontrar o esposo e não iniciaram a viagem à meia-noite, naquele tempo escuro, não. Tanto que o azeite delas tinha que ser suficiente para encontrar com o noivo e voltar para a casa onde estavam. Porque a ideia que se passa é que o noivo veio buscar as virgens. Não, ele veio se encontrar, as virgens foram encontrar com ele porque ele estava vindo para a casa onde elas estavam. Tanto é que as nécias chegaram depois, não sei se encontraram azeite ou não encontraram, porque estavam no escuro, dizendo, abre-nos. Se ele tivesse viajado, não teria como elas dizer para ele que abre-nos, não é? Então é uma coisa, é até lógico. Sabe o que é lógico? As pessoas não conseguem pensar nem o lógico. As pessoas não conseguem entender nem o lógico e falam um monte de coisa e faz estudo bíblico, aquele negócio, e todo mundo falando e não falam nada. Porque as 10 virgens, as que foram encontrar, as 5 prudentes, não foram viajar com o noivo, não, meu irmão. O noivo entrou na casa onde elas estavam esperando. Glória a Jesus por isso, não é? Mas aqui em Daniel, capítulo 7, verso 27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, ora, presta atenção,
Os reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Meu querido, não é lá no céu que a igreja vai ficar, não. Se você quiser ficar lá no céu, você vai ficar deslocado. Você sabe quem é que vai ficar lá no céu? É aquele servo que morreu, que aceitou Jesus na última hora, que não fez nada para o reino, mas que foi salvo, e que não alcançou graça, condição média espiritual para fazer parte do corpo governante. Eles vão ficar lá e vão ressuscitar só após o milênio, na segunda ressurreição, né? Tem muita gente que diz assim, não, porque a segunda é para condenação. Não, meu irmão, se fosse condenação só, não teria julgamento. Se tem julgamento é porque vão ser pesadas as obras na balança. A condenação é para aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. A condenação é para aqueles que, por exemplo, você tem um caso do índio, né? Viveu no século IV no Brasil, por exemplo. Ele vai ser julgado nessa época. Índio, qual era a sua religião? Eu adorava Tupã. Ah, então vai para o inferno. Não, mas a minha condenação é injusta. Por que injusta? Porque eu não conhecia a Cristo, ninguém pregou para mim. É mesmo, índio. Como é que nós vamos fazer, Senhor? O Senhor vai dizer para ele o seguinte, o livro das obras. Se as obras boas forem maiores do que as obras más, então ele vai ser salvo. Se as obras boas forem menores, ele vai ser condenado. Então, a segunda ressurreição não é só para condenar, não, Senhor. Bem-aventurados os santos que ressuscitam na primeira, porque a primeira não é para condenação. Ela é só para salvação e galardão também, né? Porque os santos, quando descerem na primeira ressurreição, muitos vão receber autoridade sobre 10 cidades, 5 cidades, 3 cidades, não é isso? Vão ser reis, vão ser sacerdotes. A igreja viva que não alcançar condições nem média para fazer parte do corpo governante, ela vai fazer parte do corpo governado. Está bom demais, está maravilhoso. Um mundo governado por Jesus Cristo, meu irmão. Oh, eu não espero fazer parte do corpo governante. Não, eu não tenho condições para isso. Sou um crente meia boca, não é? Um crentezinho ruim. Então se o Senhor me der condições de fazer parte do corpo governado, dirigido, eu estarei lá servindo os santos com muita alegria, com muito temor, com muito orgulho, não é? Mas a expressão aqui é o seguinte, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu, debaixo de todo o céu, não é em cima de todo o céu, não, é debaixo de todo o céu, meu querido, serão dados aos povos, ao povo dos santos do Altíssimo, e o reino será um reino eterno. E um reino eterno, e todos os domínios os servirão e obedecerão. Por quê? Porque vai haver ainda nações. O reino será sobre nações, não é isso? Conforme nós vamos ver também, Apocalipse 2, 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Sobre as nações, é debaixo do céu. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Nós vimos que ele recebeu do Pai dele lá no Salmo 2, né? Pede-me, eu te darei. Por isto é que o reino que veio cair na mão de Satanás, não se sabe porquê, né? Mas Satanás, infelizmente, é o dono momentâneo
vai tentar o Senhor Jesus, oferecendo para ele as glórias das riquezas das nações, dizendo: porque me foram dadas, eu dou a quem quero. Mas o Pai já havia dado para Jesus muito antes, não é? Satanás estava tentando fazer com que ele desistisse de passar pela cruz e assumisse a herança dele antes do tempo. Mas existe um tempo. Por isto é que Jesus vai dizer: não participarei, não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia que beba convosco de novo no reino de meu Pai. Meus irmãos, como é bom conhecer as Escrituras, conhecer com propriedade, né? Ter certeza do que se está falando, viu? Eu sei que tem muita gente aí escandalizada, perguntando se eu sou testemunha de Jeová. Não sou, né? Mas eu digo para vocês que há muitas coisas que eles alcançaram e por ser um grupo marginalizado, não é? Muitos não aceitam aquilo que eles trazem. Então, tudo que eles falarem fica como que refutados. Mas isso aqui é muito interessante. Haverá um reino, Jesus é que vai reinar, haverá reis e sacerdotes. Tem gente que pensa que reis e sacerdotes será no céu. Não, meu irmão. Lá não está precisando nem de rei, lá não está precisando de sacerdotes, viu? Tá tudo tranquilo. Será nesse tempo do governo mundial do Senhor Jesus Cristo na terra. Que Deus nos abençoe. Esse vídeo ficou mais longo.